Queridos, abram sua Bíblia comigo. Livro de Números, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 25 ao 33. Números, capítulo 13, do versículo 25 em diante. Glória a Deus. Tem alguém com expectativa aí em Jesus? Glória a Deus. Queridos, 2024 já está passando, nós estamos no último mês. E se eu perguntasse a você nessa noite, se você pudesse nesse momento fazer uma análise de tudo que você viveu nesse ano de 2024, se você pudesse nessa hora fazer um relatório sobre tudo o que você passou nesse ano, no final, quando você construísse esse relatório, qual seria a sua reação? Será que você ficaria surpreso? Será que você ficaria triste? Será que as decisões que você tomaria diante desse relatório seriam decisões seguras, ou você simplesmente se reteria, você ficaria com medo das próximas decisões? No mundo empresarial, toda tomada de decisão, toda atitude acerca de uma empresa, o administrador, o gerente, o líder, ele precisa de dado. Ele precisa de informações para dar o próximo passo, para tomar determinadas atitudes, decisões. E tudo isso certamente vem de um relatório. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque, querido, quando se diz no quesito espiritual, nós não tomamos decisões a partir de um relatório, seja ele positivo ou negativo. Na nossa vida cristã, nós tomamos decisões pautadas na fé, na palavra. Amém? Então, querido, eu não sei como foi o seu ano de 2024, eu não sei o que deu certo, eu não sei o que deu errado, mas eu quero te dizer que 2024 não é referência para você deixar de dar os próximos passos, amém? Em nome de Jesus, a Bíblia nos ensina a andarmos não por vista, mas por fé. Pergunta o seu irmão que está aí do seu lado, qual o seu relatório diante da promessa? Amém? Não se preocupe, querido, já já você vai entender o que eu quero dizer. Números vai dizer assim, a Bíblia vai falar que quando o povo de Israel, ele saiu do Egito, o povo de Israel era escravo no Egito, e quando eles saíram de lá, diante de uma palavra, diante de uma promessa. Que promessa, pastor? De conquistar a terra prometida, a Canaã. O povo estava seguindo uma palavra, uma promessa de Deus. Porém, quando o povo circulou ali dias no deserto e chegou diante daquela terra, já haviam povos que estavam ocupando a sua terra. Aí o texto vai dizer assim: ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório. Diga comigo assim: relatório.
a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, ao qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os zebugeus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Feche os teus olhos, queridos. Pai, no nome de Jesus, nós te bendizemos, Pai, pela tua palavra. Pai, existem respostas aqui para a nossa vida hoje. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, usa a minha vida, fala com a tua igreja. Pai, no nome de Jesus, nos desperta em fé. Dai-nos, Pai, sabedoria para a tomada de decisões. Em nome de Jesus, Pai, desde já nós profetizamos que 2025 será o ano mais que extraordinário em nossas vidas. Será um ano, Pai, diferente de todos os outros. Nós cremos, não baseado em circunstâncias, mas na fé que o Senhor multiplicará em nosso coração. Fala conosco, Pai, edifica a tua igreja, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, o texto vai dizer que Moisés, líder de Israel naquela época, Moisés ele separa 12 espias mesmo, pessoas que foram observar a terra, pessoas que foram levantar as dificuldades, as bênçãos, pessoas que foram conferir se aquela terra verdadeiramente manava leite e mel. Maná, leite e mel é uma expressão que quer dizer que a terra é frutífera, que é uma terra produtiva, que tudo que dá, tudo que planta você vai colher. É uma terra abençoada, é uma terra próspera. A Bíblia vai dizer que 10 espias, eles observaram a terra, eles viram que realmente mana leite e mel. Porém, quando eles voltaram para o povo, quando eles chegaram diante de Moisés, 40 dias observando aquela terra, a Bíblia vai dizer que quando eles foram apresentar um relatório, eles apresentaram um relatório negativo. A Bíblia vai dizer que aqueles 10 espias, eles certamente confirmaram: a terra é muito boa, os cachos de uva, a terra é frutífera, a terra é uma bênção, a terra mana leite e mel. Porém, todos os nossos inimigos estão lá. Porém, o povo daquela terra é um povo forte. A terra, ela engole tudo que nela está. Eles estavam falando isso a nível de dificuldade. Eles estavam dizendo: é impossível a gente conquistar essa terra. Quase que eles diziam em seu coração: Deus falhou na promessa. Deus errou quando nos tirou do Egito.
Na verdade, eles falaram isso. Deus, infelizmente, fracassou nessa promessa. E a Bíblia vai dizer que 2 espias daquele 12, Josué e Caleb, eles trouxeram um relatório positivo. Josué e Caleb, eles apresentaram não as dificuldades, mas eles apresentaram em fé a certeza, a convicção de que Deus poderia fazer eles entrarem naquela terra. Querido, eu quero já começar a te perguntar: qual relatório você tem apresentado? Qual relatório você tem feito? Qual análise você tem feito de tudo que você viveu nesse ano? Será que você tem olhado muito para as dificuldades, para os problemas? Ou mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, você tem fé em um Deus que vai te fazer vencer independente das dificuldades? Amém, querido? Qual relatório nós estamos apresentando diante da promessa de Deus? Os 10 espias, eles disseram assim: parecíamos gafanhotos diante deles. Ou seja, eles se diminuíram diante da promessa. Aí Josué e Caleb não. Josué e Caleb disseram assim: nós os devoraremos como se fossem pão. Oh, aleluia! Olha para o seu irmão e diga assim: quem você é nessa história? Qual relatório você tem apresentado? Positivo ou negativo? Diga para ele, sacode ele, qual relatório você tem apresentado diante da promessa? Será que você vai entrar 2025 com medo ou entusiasmado? Quem aqui vai recuar em 2025? Glória a Deus, ninguém. Quem aqui vai para cima em 2025? Aleluia, querido. Você pode aplaudir o Senhor. Independente das dificuldades, independente dos problemas, a nossa fé não está pautada em dificuldades. A nossa fé está pautada num Deus que traz a vitória. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Querido, a gente precisa alterar algumas linhas do nosso relatório, amém? A gente precisa ser como Josué e Caleb. Às vezes a gente é muito pessimista. Cadê a nossa fé? Cadê a fé, meu irmão? Você pode sacudir o seu irmão com muito carinho e falar com ele assim: cadê a fé? Pastor, mas você não sabe a dificuldade, querido. Dificuldade todo mundo enfrenta. Olhe com os olhos da fé, amém? Tem uma imagem que eu quero pedir os midianitas para colocarem aqui para a gente. Não sei se você consegue enxergar aí, mas aqui tem 2 soldados enfrentando um dragão enorme. É só uma ilustração para você entender. E um deles diz assim: é muito grande, não tem como vencer. Esse é o pessimista. Querido, o pessimista, ele não consegue enxergar coisa boa em nada. Quando Deus abençoa ele fica, mesmo assim, ele ainda fica desconfiado. Até no meio da bênção, ele fica desconfiado, ele tem medo. O pessimista, querido, tudo que ele vê, qualquer desafio, ele vai dar ênfase na hora para a dificuldade. Foi assim com os 10 espias. A terra era boa, sim. A terra manava leite e mel, sim. Porém, eles fecharam os olhos para tudo isso e eles decidiram olhar para a dificuldade. Não, lá tem um povo desenvolvido, um povo forte.
Lá os inimigos são fortes, bem armados. Esse é o pessimista. Porém aqui tem outro soldado que diz assim: é muito grande, não tem como errar. Oh, aleluia! Seja a dificuldade que for, seja o problema que for, Deus é conosco, querido. E em 2025 nós vamos conquistar, nós vamos para cima, amém. Mas quem é você? Quem é você nessa história? Qual relatório nós estamos prestando, querido? É sobre a nossa percepção. Ou você entra 2025 cheio de fé e diz como Caleb: nós vamos devorá-los como se fossem pão. Caleb estava relatando a facilidade que era derrotar eles. Por quê? Porque quem prometeu, querido, foi Deus. Ou você está se colocando como um gafanhoto, se diminuindo diante da dificuldade. Amém. Há alguns pontos aqui, pode tirar, muito obrigado. Há alguns pontos aqui que eu quero conversar nessa noite com vocês. Vira para o seu irmão e diga assim: a promessa é boa. Querido, Deus não tem coisa ruim para a sua vida. Amém, querido. Só isso aí eu já poderia parar de pregar. Se você entender isso, querido, amém, você já recebeu em nome de Jesus. O problema é que a gente desconfia da promessa, a gente não crê verdadeiramente na promessa. A gente fala que tem fé, a gente vem para a igreja, a gente adora, a gente chora, a gente se emociona, mas na primeira dificuldade a gente esquece que Deus é perfeito, que Deus é fiel, que Deus é um Deus de promessas, que Deus é um Deus que não mente, que Deus não é filho do homem para mentir. A gente esquece, querido, o que Deus tem para nós é bom, amém? O processo, querido, não é para nos desanimar, o processo não é para nos matar, o processo não é para nos envergonhar, o processo é para nos capacitar a tomarmos posse da promessa. José do Egito, a cadeia não foi, querido, a prisão que ele passou não foi para humilhar ele, a cova dos leões não foi para matar Daniel, não. As tempestades, a tempestade que os discípulos passaram, não foi para eles se desesperarem, não. Jesus estava provando, era a fé deles. E Jesus disse assim para eles: por que vocês estão temendo, homens de pequena fé? Vento, cala-te, tempestade, fique quieta. E seguiu bonança na mesma hora. A dificuldade, a luta, o problema, querido, não é para te fazer parar. Quando a gente fala que 2025 vai ser um ano extraordinário, não quer dizer que não vai ter lutas, querido. Vão ter lutas, amém? É difícil até arrancar um amém nessa hora, mas eu quero te dizer que Deus já está lá. Deus já deu vitória sobre as lutas. Passaremos por problemas sim, mas Deus nos dará a vitória. Mas entenda uma coisa: a promessa é boa, a vontade de Deus para nós é boa, é perfeita e é agradável. Você vai tranquilizar o seu coração quando você entender que o que Deus tem para você é bom. Os pensamentos de Deus ao seu respeito são bons. Deus, querido, não te criou para você ir para o inferno, não. Deus nos deu livre-arbítrio, sim, é uma escolha. Se eu optar por Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, há uma nova Jerusalém, uma nova Canaã, muito melhor do que eu
do que o que o povo de Israel estava tentando tomar posse. Deus, Ele tem o melhor para a sua vida e não duvide disso. O problema que muita gente está parando é porque está faltando confiança na promessa de Deus. É porque não tem discernimento da promessa de Deus. Sacode o seu irmão e fala assim: a promessa é boa. Vou te contar um segredo. Eu e você, nós nem merecemos. Quando você chegar lá, você vai falar: valeu a pena ter passado por tudo que eu passei. Valeu a pena ter sido fiel. Valeu a pena perseverar. Valeu a pena pagar um preço. Querido, vai para cima, amém. É extraordinária a promessa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que, em relação à promessa de Deus, primeiro é dado e depois conquistado. Quem aqui tem uma palavra de Deus? Quem aqui tem uma promessa de Deus para a sua vida? Querido, se você acha que não tem, eu quero te dizer que tem mais de 8.000 promessas na Bíblia, e todas elas diz ao seu respeito, amém? Então creia no nome de Jesus. Mas primeiro, querido, entenda que você precisa receber de Deus. Primeiro Deus dá, e depois você conquista. Números 14, versículos 6 ao 8. Diz assim: Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Fala para o seu irmão assim: quem vai nos dar é Deus. Sabe, não se precipite querendo conquistar, não se precipite querendo ir para cima, sem que Deus te dê aquilo, querido. Em 2025, se você tem uma palavra, se você tem uma promessa, querido, vá para cima, confie. É Deus quem está te dando, amém? Em nome de Jesus. Mas você não tem que se esforçar primeiro. Primeiro você precisa crer. Você precisa acreditar que Deus já te deu. Calebe, ele foi para cima na certeza de que Deus daria aquela terra. Olha para o seu braço e diz assim: não é pela força do meu braço, é pela graça de Deus, amém? É bênção de Deus, é Deus quem vai fazer você conquistar, querido. É Deus quem vai fazer acontecer. Não caia na asneira de achar que é você quem está realizando, que é você quem está lutando para conquistar. Não, primeiro entenda que é Deus quem está te dando. E depois sim, aí você, na certeza da bênção de Deus sobre a sua vida, aí você vai para cima. Você vai conquistar cada canto, cada comércio. Aí você vai conquistar, aí você vai fazer acontecer, em nome de Jesus, amém? Para a gente terminar, a rebeldia, querido, de alguns afastou a promessa. Números 14, do versículo 1 ao 4, diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão,
E toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Querido, que perigo um coração rebelde. Que perigo é um coração com falta de fé. Aquele povo, quando ouviu o relatório dos 10 espias, a Bíblia vai dizer que eles fizeram derreter o coração do povo. E quando os 10 espias estavam apresentando ali as dificuldades, aí eles tomaram aquilo para si e eles começaram a dizer: por que Deus não deixou a gente escravo lá no Egito? Eles preferiam continuar escravos ao conquistar aquilo que Deus já havia dado para eles. Eles preferiram voltar atrás do que ir adiante do desconhecido com uma palavra, com uma promessa, e conquistar toda a bênção que Deus teria para aquele povo. Eles preferiram retroceder. Eles criaram rebeldias no meio do povo. Eles começaram a duvidar de Deus. Eles começaram a dizer: Deus nos trouxe até aqui, tá bom, mas daqui para frente Deus não vai ser capaz de fazer mais nada. Eles se esqueceram que antes desse momento Deus havia aberto um mar, e eles passaram com pés enxutos. Deus havia realizado muitos milagres, mas eles se esqueceram de tudo isso. Eles deram ênfase a um relatório negativo. Em nome de Jesus, se coloque de pé diante daquele relato, diante daquele desabafo do povo, diante da falta de fé do povo. Eles até mesmo levantaram um líder para si, para que voltassem com eles para o Egito, para o lugar de escravidão. E a Bíblia vai dizer que por causa da desobediência, por causa da falta de fé, por causa da rebeldia, uma jornada de 40 dias se transformou em uma jornada de 40 anos. Querido, esse é o perigo da falta de fé. Esse é o perigo de não acreditar nas promessas. Como eu pude pensar que Deus ele falharia? Este não é o meu fim, amém? Este não é o meu fim. Querido, como duvidar da promessa de Deus? Como não crer num Deus que é capaz de abrir o mar? Num Deus que é capaz de fazer milagres? Num Deus que é capaz de realizar qualquer coisa por nós? Ei, igreja, onde está a nossa fé? Deus nos trouxe até aqui, e Deus é capaz de nos levar até a nova Canaã, amém? Será que você está com o coração daqueles 10 espias? Ou você está como Josué e Calebe, firmes, fortes no propósito, com a certeza de que 2025 nós comeremos as dificuldades como se fossem pão? Oh, aleluia! Em nome de Jesus, você não vai parar aqui. 2024 não será o teu fim, querido. Esse ano foi difícil para muita gente, sim, mas em nome de Jesus, 2024 serviu de preparação para tudo que vamos viver em 2025. E tem bênção já esperando por nós, e tem vitória
vitória em 2025 esperando por nós. Ei, querido, não se acovarde, não fique com medo. Aquele que prometeu é fiel. Deus nos fará tomar posse de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Há uma terra esperando ser conquistada, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor, e eu quero orar pela sua vida. Pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Os cowboys, Deus te dá escape e livramento.